Fala sócios e sócias, tudo bom com vocês? Meu nome é Álvaro Matheus, eu sou especialista em investimentos na BIMA e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 4 fundos imobiliários que estão pagando mais do que a Selic, tá? E não só 4 fundos imobiliários, mas os top 4, os 4 melhores fundos que estão pagando mais do que a taxa Selic para você aproveitar essa oportunidade se fizer sentido para sua carteira, inclusão de fundos imobiliários, que é uma estratégia muito rica na geração de renda passiva, tá bom? E se você tem interesse em saber quais são esses fundos imobiliários, se você gosta do assunto de fundos imobiliários, fica comigo nesse vídeo, porque a gente vai analisar esses 4 fundos aqui, ver alguns indicadores sobre eles e ver se eles estão baratos ou não de acordo com o valor que eles estão sendo negociados, tá bom? Então fica comigo até o final desse vídeo, vamos lá! Bom pessoal, só colocando todo mundo na mesma página, tá? Fundos imobiliários são aqueles fundos onde você investe o seu dinheiro, esse fundo compra imóveis, esses imóveis ficam alugados para as pessoas e as pessoas que alugaram esses imóveis pagam o aluguel. Esse dinheiro do aluguel vai para o fundo e o fundo distribui proporcionalmente entre os investidores, tá? Essa é a dinâmica de um fundo imobiliário. Os fundos que a gente vai falar aqui nesse vídeo são exclusivamente fundos de papel, tá? Então tem uma pequena diferença. Esses fundos, eles não compram imóveis. Os fundos de papel, eles compram títulos de dívida, que são renda fixa. Mas lembra, fundos imobiliários são produtos de renda variável, tá? Porque a cota varia, mas eles vão comprar títulos de renda fixa, que são na sua maioria CRIs, tá? Que são os CRIs, são dívidas atreladas ao mercado imobiliário. E aí, enquanto essas dívidas vão ser pagas, esse fundo recebe o pagamento dessas dívidas e paga proporcionalmente os cotistas, como se fosse o mesmo esquema do imóvel sendo alugado, só que ao invés disso é uma dívida que foi feita que está sendo paga pelos devedores. E eu decidi fazer esse vídeo aqui com esses 4 fundos imobiliários que estão pagando mais que a Selic, exatamente porque esses fundos imobiliários hoje estão pagando muito bem, graças às altas taxas de juros, tá? A gente está com inflação relativamente alta, a gente está com a taxa Selic a nível muito alto também. A gente não tinha essa taxa tão alta desde lá de 2016, o governo Dilma, e a gente está novamente com essa taxa alta, tá? Então, investindo em fundos de papel, você consegue rentabilidades acima da Selic e, além disso, isentas de imposto de renda, tá? Porque quando você investe no fundo imobiliário, todos os meses você vai receber dividendos, que são proventos na realidade, caindo na sua conta. E esses proventos que caem na sua conta são isentos de imposto de renda. Então essa vantagem é muito grande, tá? Você consegue receber isso sem precisar pagar imposto. Se você for vender a cota com ganho de capital, ou seja, com um valor mais alto do que o que você comprou, aí você vai ter uma tributação de 20%, tá? Você vai ter que pagar 20% sobre o lucro que você teve nesse ganho de capital, nessa venda de cota mais cara do que o que você comprou. Mas a principal ideia de investir em fundos imobiliários é geralmente a geração de renda passiva, tá? Você não fazer nada e cair dinheiro na sua conta. E esse dinheiro que cai na sua conta sem você fazer nada, você não precisa pagar imposto de renda, porque ele é isento de imposto de renda nos rendimentos. Mas agora, entendida essa introdução sobre fundos imobiliários de papel, eu vou compartilhar a tela do meu computador aqui para vocês, para a gente analisar esses fundos e eu te dizer quais são esses top 4 fundos imobiliários. Vamos lá! Recado rápido para você que tá vendo esse vídeo até aqui, tá? Você tá gostando do conteúdo? Tá gostando do canal, das informações que eu tô passando? Então clique no botão de inscreva-se, tá? Para você entrar na nossa comunidade de sócios investidores aqui do YouTube, que só tá crescendo. A gente tá com a meta de bater 1000 inscritos, então clique aqui, se inscreve, entra na comunidade e se você estiver gostando mesmo desse conteúdo, clique aqui no botão de curtir para o YouTube entender que esse vídeo é bom e enviar esse vídeo para mais pessoas. Fechado? Conto contigo. Vamos lá, vamos voltar pro vídeo. Em quarto lugar, a gente tem aqui o VIGIP11, tá? Que é um fundo de papel da Valora. Valora CRI Índice de Preço.
O valor atual dele é R$ 79,20 no dia de hoje. Ele está pagando um dividend yield de 15,04%, tá? Ele teve uma queda nos últimos 12 meses. A grande maioria dos fundos imobiliários teve, porque no final do ano passado a gente teve deflação e com a inflação menos acentuada nesse ano, acabou que os dividendos desses fundos imobiliários tiveram uma queda referente ao ano passado, quando a inflação estava acima de 2 dígitos, tá? Então, por causa disso, eles tiveram uma queda, e isso também pode ser interessante em um ponto de entrada, porque você consegue comprar aqueles ativos a um preço mais baixo para eles te pagarem esses dividendos, tá? Então, ele está no menor preço nas últimas 52 semanas, ou seja, do último ano. Ele está no menor preço, R$ 79,20. O máximo foi R$ 101 que ele chegou, e ele está entregando esse dividend yield aqui, tá? De 15%. Perceba que o valor patrimonial por cota desse fundo imobiliário é de 91,03, ou seja, ele está 0,87 do preço-valor patrimonial. Isso aqui é muito importante da gente analisar, tá, pessoal? Porque em fundos de tijolo a gente não tem que levar ao pé da letra esse índice de PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial. Por quê? Porque o valor patrimonial de um fundo de tijolo, de um escritório, de um galpão logístico ou de um shopping pode variar a depender de quem faz análise, tá? A depender de quem faz o laudo de avaliação daquele imóvel. Pode valer mais para algumas pessoas, menos para as outras. O preço do metro quadrado ele pode estar sempre ali variando, mas quando a gente fala sobre um fundo de papel, que é um fundo literalmente de dívida, tá? De dívidas aqui, de renda fixa, então a gente consegue visualizar esse valor patrimonial de forma muito clara. Enquanto se o PVP tiver exatamente igual a 1, tá dizendo que esse ativo de renda fixa que está dentro do fundo está sendo negociado pelo preço que realmente ele vale. Se ele está acima de 1, obrigatoriamente você vai ver que ele está sendo pago mais caro, tá, por aquele ativo, ou seja, ele está com um ágio. E nesse caso aqui, ele está com deságio, que a gente chama no mercado, né? Porque ele está sendo negociado abaixo do valor que ele custa, tá? Então, vamos imaginar que você tem uma coisa que ela vale R$100. Se você comprar esse fundo a 87 do preço valor patrimonial, você está basicamente pagando R$87 nessa coisa que vale R$100. Ou seja, você está comprando isso aqui com 13% de desconto. Você está pagando literalmente R$87 numa nota de R$100, tá? É exatamente isso quando você compra esse fundo aqui. Então esse VIGIP11 é o nosso top 4. O nosso top 3 é o MCCI11, tá? É o fundo de papel do Mala Capital. Esse fundo aqui, ele não tá tão descontado quanto o VIGIP11. O valor atual dele, no momento que eu gravo esse vídeo, é de R$ 89,13. Ele já teve a R$ 83, tá? E na máxima já teve a 101. Mas ele entrega um dividend yield muito interessante de 14,30%, ou seja, ainda maior que a Selic, tá? E lembrando, esse dividend yield é isento de imposto de renda. Porque se você investe no Tesouro Direto para pegar essa Selic de 13,75, você vai ter que pagar imposto de renda no final, né? Se você esperar 2 anos, você ainda vai pagar 15% sobre o lucro. Esse dividendo que eu estou mostrando aqui, esse provento que eu estou mostrando aqui, é isento de imposto de renda, tá? Então é ainda mais atrativo do que o que parece. E a gente consegue olhar aqui que o PVP dele tá quase no preço justo, né? Um fundo que tá muito alinhado ali com o preço justo. O valor justo da cota dele é R$ 92,13 e ele tá sendo negociado a R$ 89,13. Então, assim, é um fundo muito bacana, né? Um fundo com histórico muito interessante. A gente consegue ver aqui os dividendos que ele paga com muita recorrência, tá com muita perenidade. É um fundo que tem uma gestão muito bacana. A galera da Mala Capital tem uma gestão muito interessante, muito confiável, muito segura. Então, é um excelente fundo de papel com excelente rentabilidade e que está quase no valor patrimonial. E lembrando, tá, pessoal, se você compra um fundo com PVP de 1, isso não quer dizer que é ruim, tá? Isso quer dizer que é muito bom, que é realmente o valor que ele custa. Então, assim, você está comprando algo
realmente pelo valor dele. Então isso é excelente. Se você conseguir comprar abaixo de 1, é melhor ainda, tá? Mas se ele tá perto de 1, não significa que tá ruim ou que tá caro. Estaria caro se fosse acima de 1, né? Se fosse 1.5, 1.2, até 1.1 também já fica um pouco mais caro, e aí você tem que analisar um pouquinho. Lembrando, para fundo de tijolo, você tem que relevar um pouquinho nessa métrica, porque nem sempre ela tá 100% alinhada, tá? Mas para fundo de papel é muito mais fácil de você identificar ela como regra, porque esse indicador aqui em fundo de papel, ele é muito mais importante para você olhar ali no detalhe, tá? Então vamos lá, olha, o nosso top 3 é esse MCCI 11, beleza? O nosso top 2 é o famoso Iridium, tá? O Iridium Recebíveis Imobiliários, né? É a gestora também, Iridium. Esse fundo hoje tá R$ 81,10. Esse fundo aqui, alguns anos atrás, chegou a bater preços, assim, absurdos, tá? Chegou a R$ 150, foi negociado a 1.5 do PVP. Então, o mínimo que ele bateu foi R$ 77, ele tá 81 hoje, tá? O máximo no último ano foi 111 e ele tá entregando quase 16% de dividend yield, tá? O Iridium é aquele fundo que não é um fundo high yield, ou seja, high risk, não é um fundo muito arriscado, mas também não é aquele fundo high grade, aquele fundo mil maravilhas e super tranquilo. O Iridium ele tem uma pimentinha ali para aumentar a rentabilidade, mas é um middle risk que a gente chama, né? Que é um risco médio, ele não tem um risco alto, tá? E também não é aquelas mil maravilhas, é aquele fundo tranquilo que não vai ter dor de cabeça. Ele pode ter alguma coisinha ou outra no meio do caminho, mas se tudo der certo, ele vai entregar uma rentabilidade maior do que os outros, né? E é um fundo com uma excelente gestão, tá? A gestão do Iridium, assim, é fenomenal. E se você olhar aqui a nossa métrica do PVP, ele está em 0,88. Ou seja, você está comprando esse fundo com 12% de desconto. Você está pagando R$ 88 numa nota de R$ 100 comprando esse fundo, tá? Então você está comprando um fundo excelente que paga dividendos acima da Selic, isento de imposto de renda, e além disso, você está comprando ele abaixo do valor que ele vale. Você vê que o valor patrimonial dele é de R$ 92, ele está hoje a 81, tá? Então, são oportunidades que a gente vê que a gente não vai ter por tanto tempo, tá? Eles aparecem assim no mercado de vez em quando, mas não é sempre que você vai ver um fundo nessa qualidade, principalmente na qualidade do Iridium, com a gestão do Iridium, com esse desconto, tá? Se a gente olhar aqui em 5 anos, a gente consegue ver que esse fundo, olha lá, chegou na casa dos R$ 152, né? Isso aqui foi quando ele estava pagando dividendos absurdos, inflação lá em cima. E aí ele começou a pagar dividendos muito altos. Ele chegou a ser negociado a 1,5 do valor patrimonial. Ou seja, essa métrica que está 0,88 estava 1,5. Você estava pagando R$ 150 numa nota de R$ 100 para ser investidor desse fundo, tá? Então ele estava realmente muito caro, estava gritando que estava caro e tinha muita gente comprando esse fundo. E aí, por causa da diminuição dos dividendos, por causa da manutenção da taxa Selic alta, né? Por causa da inflação caindo um pouquinho, da deflação do ano passado e de diversos outros motivos, até a parte de crédito no Brasil que ficou um pouco mais ali machucado nesses últimos meses, aí o Iridium deu essa queda, tá? Mas a tendência é que ele não se mantenha nesse valor, principalmente por causa da qualidade do fundo, tá? Bom, e o nosso top 1 aqui é o CPTS11, tá? Que é o Capitânia Securities, da gestora Capitânia. Esse fundo aqui é fenomenal, tá? Ele tá custando R$ 75, o mínimo que ele já teve no último ano foi de 74 e o máximo foi 95. Ele tá pagando um dividend yield de 14,55%. Olha que bacana. Lembrando, isso aqui é isento de imposto de renda, tá, pessoal? É quase 15% isento de imposto de renda. E o preço-valor patrimonial em 0,86. Cada cota dele vale R$ 87 e você pode comprar ela por 75. Literalmente você está pagando R$ 86 numa nota de 100, tá? E lembrando, tá, pessoal, olha aqui. A gente teve os rendimentos aqui, uma queda dos rendimentos no final do ano, graças à deflação e outros motivos, mas já está havendo aí uma recuperação, né, no início desse ano. Desde janeiro a gente está vendo um crescimento de novo nos dividendos, né, que foi o impacto que esse fundo teve,
que já está se recuperando. E olha assim, você vê um fundo desse com essa qualidade pagando 15% de dividend yield, não é natural que ele pague isso para sempre. Ele está pagando isso graças às taxas mais altas do mercado hoje. Sim, verdade, mas também é incomum ele estar sendo negociado nesse valor patrimonial aqui. Se você estiver vendo esse vídeo daqui a 1, 2 anos, abre o seu site, né, que você usa para olhar os investimentos, seja esse Status Invest que eu uso ou qualquer outro site, e olha quanto tá o PVP desses fundos que eu tô dizendo aqui nesse vídeo. Quando você estiver assistindo lá no futuro, te deixo esse desafio. Abre o seu site, você olha os investimentos e olha o quanto tá o PVP. E aí você vai entender por que eu tô falando que nesse momento econômico aqui, isso se apresenta como uma oportunidade. Vários outros investimentos são oportunidades no momento de hoje. Por quê? O mercado, ele é cíclico, tá? Então, por mais que estejamos passando por uma fase ruim agora, por uma fase desafiadora, a tendência é que quando isso passe, esses investimentos melhorem. E quem fez bons investimentos no momento desafiador, quando esse momento de mercado melhorar, vai colher excelentes frutos, tá? Então, esse aqui era o quarto fundo que eu queria mostrar para vocês, o top 1, que é esse CPTS11, que é um fundo excelente da Capitânia. Mas e aí, você já investe em fundos imobiliários? Você já investiu em algum desses fundos? Você ficou interessado em investir em algum desses fundos imobiliários? Então põe aqui embaixo nos comentários, tá? Se tiver alguma dúvida também sobre esses FIIs, pode colocar aqui embaixo que eu vou responder vocês, beleza? Bom, se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no botão de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares que tenham interesse em investir em fundos imobiliários, que tenham interesse em receber renda passiva, tá? Para você fazer o que você quiser, viajar, ir na praia e você continuar recebendo renda todos os meses desses ativos. E lembrando, renda isenta de imposto de renda, beleza? Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.